Então, pessoal, vamos começar com nossa aula. Eu vou resolver essa questão, esse exercício, em que temos uma função, né, dada dessa forma. Eu achei muito interessante trabalhar com essa função, tá? E nos está pedindo a derivada dessa função, a segunda derivada dessa função. Primeiro em relação a xx, depois em relação a xy, é decir, derivada mista, e depois a derivada em relação a y, né? Y e y. As três são de segunda ordem, né? Então vamos começar, né? Para vocês lembram, né? Que para determinar derivadas de segunda ordem, primeiro precisamos saber de primeira ordem, tá? Então vamos começar. Vamos começar então determinando a derivada parcial de z em relação a x, né? Então, nesse caso, né, eu vou abrir parênteses, como vocês já sabem, e dentro do parênteses eu vou escrever a expressão para z, né, que seria x elevado a y, né? Então, derivamos em relação a x, né? Então, nesse caso, cabe a gente se perguntar que regra eu vou aplicar aqui, né? Que regra? Vou aplicar, esse aqui tem aparência de ser uma função potência ou exponencial, né? Você lembra, né? Vamos dar uma olhada, lembrar um pouco desse tipo de funções. Função potência. Função potência tem essa forma, né? Seria a variável x, vamos dizer, elevado a alguma constante, né? Por exemplo, a, tá certo? A é constante, ok? E a função exponencial tem praticamente a mesma forma. Função exponencial tem uma forma bem parecida, seria assim. Parecido, né? A única coisa que muda é a ordem, né? A variável não aparece mais na base, neste caso, aparece no expoente. Então, nesse caso, aqui também A seria constante, né? Então, nesse caso, quando a base é constante e o expoente é variável, a função se denomina exponencial. Se é o contrário, a base é a variável e expoente constante, a função é potência, tá? Então, para evitar qualquer confusão, a gente precisa lembrar disso, tá? Então, eu vou derivar em relação a x. Então, quem deve permanecer constante seria o y, tá certo? Então, o y está no expoente, então esse aqui é constante. Então, se esse aqui é constante, eu estaria, né, no primeiro caso, no caso de função potência. Então, aqui seria a função potência. Função potência. Então, eu preciso aplicar a regra da função potência, né? Então, para isso é importante reconhecer, né, que tipo de função é. Então, o que diz a regra da função potência? Mantemos a mesma base, vamos reduzir o expoente em uma unidade, tá certo? E o expoente, o antigo, né, esse expoente vai para frente. Então, ficaria dessa forma, tá certo? Porque estou derivando em relação a x. Então, o resultado seria isso. Não tem mais como simplificar, fica assim, né? Ok? Agora, mantenho esse resultado e vou para o próximo cálculo. Agora quero determinar a derivada dessa mesma função. Então, abro parênteses e escrevo dentro a expressão. Agora quero derivar em relação a y.
Então, quem é constante? A outra variável, quem seria? O x. Esse aqui seria constante, né? Então, a gente menciona, né? Constante. Então, se a gente reconhece que esse aqui é a base constante, então de que função a gente está falando? Então, vai novamente na definição das nossas funções. Função potência era isso e função exponencial era isso. Função exponencial, a base é constante. Então, a gente estaria frente, nesse caso, a uma função exponencial. Função exponencial. Tá vendo a diferença, né? Tá? Uma mesma função pode se comportar, né, como função potência ou função exponencial, dependendo em relação a que variável você está derivando. Tá? Isso é importante, tá? Então, prestem muita atenção nisso. Então, se é uma função potência, eu preciso usar a regra da função potência. Tá certo? Não sei se vocês lembram, esse aqui, né? Eu vou escrever a regra da função potência, ou perdão, da função exponencial, que era assim, né? Derivada em relação a x de ax, né? Essa seria a função exponencial geral, né? Não é natural. Natural era quando a base era o número de Euler, né? Número E. Mas nesse caso pode ser A, pode ser 2, 3, tá? Então, então como seria nesse caso, né? Você lembra que seria a mesma coisa, A elevado a x, se repete, porém, multiplicamos pelo logaritmo natural, tá certo? Logaritmo natural da base, né? Do A. Se essa é a regra da função exponencial, tá certo? Associada a essa função, então agora eu posso usar aqui. Então, quem é a base? Quem é a base, né, é o x e é constante. Então, reescrevo no outro lado da mesma forma, tá certo? X elevado a y. E depois tiro o logaritmo de quem? Da base, né? Do A, de quem é constante. X. Tá certo? Tá vendo, né? Então, já encontrei a derivada parcial dessa função em relação a y, tá? E vocês notaram que deu um resultado totalmente diferente que no outro caso, tá? Então, muito cuidado, né? Ok? E depois disso, aí vocês já podem calcular, né, em relação às derivadas, né, de segunda ordem. Tá? Uma vez que você tem as derivadas da primeira ordem, você já pode calcular as derivadas de segunda ordem, né? Então, por exemplo, para encontrar isso, você precisará escrever dessa forma primeiro, né? Assim, ok? Separar, né? Aqui xx, né? Que seria originalmente assim. Eu separei porque eu conheço já uma expressão para isso daqui. Então, eu vou substituir, que seria, nesse caso, y, x, y a menos 1 em relação a x. Ok? E nessa parte eu poderia usar a regra do produto, né? Porque aqui é o produto. Ou simplesmente, tá? Já considero que y é constante e coloco para fora. Tá? Então, aí ficaria assim, né? Ok, eu não estou colocando já as linhas aqui. Se quisesse, coloco, tá? Mas se não, também pode deixar simplesmente em relação a x. Continuamos. E agora, y ficaria fora e aqui derivo. E novamente, a derivada em relação a x significa que o y é constante. E se a gente resta por menos 1, continua sendo constante. Então, essa parte é constante. É o expoente, né? Constante. Então, nós ainda continuamos como função potência aqui. Estamos nessa situação. Então, aplicamos novamente a regra da potência. Expoente vai para frente, então já seria y menos 1.
x e o expoente diminui em uma unidade. Então, seria y menos 2. Pronto. Ok? Então, esse seria o resultado. Não tem mais como simplificar. Então, esse deve ser o zxx. Tá? E dessa forma, você pode resolver os outros casos que está faltando, né? Está faltando o xy, tá? E está faltando o CXY. Então, você determina, tá? Eu vou deixar como exercício, né? Para vocês fazer isso. Mas lembrem-se que uma mesma função, a mesma função de duas variáveis, pode se comportar de maneiras diferentes, dependendo em relação a que variável você deriva, tá? Então, essa aí por isso eu achei muito interessante essa função. Pessoal, agora vamos falar sobre a regra da cadeia para uma função de duas variáveis, né? Vamos supor que nós temos, né, nossa função z, que depende de duas variáveis, né? De duas variáveis. E que essas variáveis, que inicialmente eram independentes, mas na verdade não são independentes, senão depende de outra variável, vamos dizer, depende do tempo, t, por exemplo. E não somente o x, senão também vamos supor que o y dependa de outra variável, que também seria o mesmo t, ok? Se a gente substituir esse resultado, né, aqui, nessa parte, a gente vai obter uma função dessa forma. Olha, em vez de x, eu vou escrever sua expressão, que seria x em função de t. Depois vem o y, também vou substituir pela expressão em função do t. Então, essa aqui é uma função composta, né, de duas variáveis. Função composta. Tá certo? Função de duas variáveis em que as variáveis independentes também são funções, né? Ok? E a gente, o que pretende fazer aqui seria o seguinte, olha, né? Derivar essa função z em relação ao tempo. Mas você diz, mas por que eu não trabalho então com derivada parcial aqui? Por que é derivada normal, né, ordinária de cálculo 1 aqui? Então, você vai fazer o seguinte. Se você substituir o x por t, então essa parte vai ficar tudo em função de t. E aqui, mesma coisa. Quando você vai substituir y, né, pela expressão em t, essa parte também vai ficar em função de t. Então, ao substituir em toda a função, aqui toda a expressão vai ficar simplesmente em função do t. Função simplesmente de t. É dizer, de uma única variável. Tá certo? Na verdade, né, essa função composta não é uma função de duas variáveis, é uma função de unicamente uma variável. E se a gente está trabalhando com uma função de uma única variável, a gente está em cálculo 1. Então, a derivada dessa função em relação ao tempo será uma derivada ordinária. Derivada ordinária. Não será derivada parcial, né? Ou também derivada total, também se diz. Derivada total. Ok? Para você entender que isso é verdade, de que no final z vai depender simplesmente de uma única variável, quando a gente fazer essa substituição, tá certo? Eu vou dar um exemplo aqui, né? Vamos lá, então, um exemplo. Exemplo, né? Vamos supor que nós temos a função, vamos dizer que temos x ao quadrado
mais y. Tá vendo? Uma função de duas variáveis. Porém, vamos supor que x vale cosseno de t. E vamos dizer que y é outra função. Vamos dizer que seja t quadrado, por exemplo, né? Ok? Então, nós temos essa função em conjunto. Essa função em conjunto. Tá certo? Então, ao substituir essas expressões, onde aparecer x, vou substituir pelo cosseno de t. E onde aparece y, vou substituir pelo t quadrado. Ao substituir, justamente fazer isso, o que estou indicando simbolicamente aqui é isso, é dizer, substituir. Então, como vai ficar o z? Olha, x quadrado, então terá que ser cosseno de t ao quadrado, mais o y, é dizer, t quadrado. Tá vendo, né? Ficou simplesmente uma função de t. Tá certo? Então, se está cumprindo o que eu falei aí, aqui. Tá certo? Então, quando vou derivar em relação aqui em relação a t, seria simplesmente a derivada ordinária, não seria uma derivada parcial, né? Porque ao substituir essas expressões aqui, a gente acaba esquecendo de quem é x e quem é y, tá certo? Então, a gente resolveria como a gente já resolve em cálculo 1, né? Colocaria essa expressão, né? Dessa forma, e a gente derivaria, né? Como a gente já sabe, ok? Então, isso, né? Fica claro essa dependência simplesmente de t da variável z. Tudo certo. Então, a gente agora se pode perguntar da seguinte forma. Olha, quando a gente deriva, né, funções, tá certo? E essas funções são expressões compridas, a probabilidade de a gente errar é muito grande, né? Então, o que a gente faz sempre, na verdade, é simplificar o problema, né? Quando aparece uma expressão muito grande, se a gente quer derivar, a gente faz uma mudança de variáveis, tá? E para você entender de que estou falando, a gente vai lembrar um pouco de cálculo 1, por exemplo. A gente, né, vamos falar dessa função, por exemplo. Y, vamos dizer que seria cosseno, vamos dizer de x quadrado mais 3, por exemplo, né? Nós temos essa. Você lembra que essa aqui, vamos dizer que inicialmente, né, não é uma função que seja fácil de derivar, né? Inicialmente, para quem está começando, né? Então, o que a gente faz? A gente faz uma mudança de variável, né? Porque a gente acaba descobrindo que essa função é uma função composta. Função composta, né? Porque seria a função cosseno de outra função que seria quadrática, né? Dentro do argumento do cosseno aparece a função quadrática, né? Então, o que a gente faz? Faz uma substituição de variável, a gente acaba chamando de u isso daqui. Tá certo? Então, a nossa função acaba ficando assim, né? Cosseno de u, tá certo? Mas precisamos dizer que u é x ao quadrado mais 3. Tá certo? Então, essa expressão, ou essas duas expressões que estão aqui, representam a mesma coisa que isso. Só que assim como está escrito, claro, as funções estão separadas, porém as funções são simples, né? Simplesmente aqui cosseno do u, e aqui uma função quadrática que é fácil de derivar, não tem nenhum problema, tá? Então, às vezes, separar um problema, né, grande, né, onde talvez não seja tão evidente, né, calcular a derivada, é uma boa estratégia, né? Separar e derivar por separado, né? Então, quando eu pedia para vocês, né, derive, por exemplo, a função y
em relação, justamente, né? Você sabe que no fundo, por exemplo, aqui, dado dessa forma, você sabe que no fundo o y depende do x. Esse u que está aparecendo aqui é simplesmente um artifício, né? Foi um artifício para poder simplificar o problema. Mas que aqui a gente já vai dar um nome, né? Vamos dizer que essa variável intermediária. Variável intermediária. Tá? Essa variável intermediária, né? Por que é intermediária? Porque não é totalmente variável independente nem dependente. Por quê? Porque, por exemplo, nessa parte, se você olhar simplesmente, né, de aqui para a esquerda, você vai ver que U se comporta como variável independente. Mas se você olhar de aqui para a direita, você vai notar que a variável U se comporta como variável dependente, né? Dependente. Ok? Então, por isso que é intermediária. Não é definida, né? Não é definitivo que seja, né, independente ou dependente. Porém, o y se é sempre, né, dependente. Esse aqui é uma variável dependente. E o x é independente, tá? E o u intermediária. Então, vocês sabem que y, no final das contas, é uma função do x, né? A gente faz a separação para que fique mais simples o problema. Então, no final das contas, é normal alguém pedir para vocês, então, derive y em relação a x. Então, como você faz nesse caso? O que vai usar seria a regra da cadeia, né? Regra da cadeia que você vai usar. Tá certo? E que consiste? Nós derivamos o y em relação à variável intermediária, essa derivada, né? E também ordinária, né? De y em relação a u, tá certo? Derivamos isso em relação a u. E depois derivamos essa variável intermediária em relação já à variável independente x. Era isso, né? A regra da cadeia. Tá certo? Por isso que esse problema de derivar fica simples, simplesmente porque vou derivar essa função que tem aparência de ser simples em relação a u, que vai dar justamente, né, menos seno de u. E vou derivar também essa função que é bem simples, que seria 2x. Tá? Então, o problema acaba sendo bem simples, né? Tá certo? Vai ficar 2x seno de u. Tá? Então você viu a vantagem de separar, né, uma função de dado dessa forma em duas, tá certo? Em que aparecem variáveis intermediárias, tá? Então, em cálculo 2 também pode acontecer isso, né? Voltando aqui, pode acontecer isso. Justamente, né? Aqui estamos nessa situação. Temos uma função composta, né? Em que depende, né, cada variável intermediária, nesse caso, né? As variáveis intermediárias, quem seriam, né? Olhando aqui, vamos olhar aqui. As variáveis intermediárias seriam x e y. Tá certo? Essas seriam as variáveis intermediárias. Ok? E a variável, né, independente seria o t, esse aqui. E a variável dependente, o z. Justamente por essa razão, eu pedi para vocês derivar a variável dependente em relação à variável independente, tá? E ver como resolvemos esse problema aqui, tá? Então, para poder então encontrar essa derivada, é necessário então falar da regra da cadeia, parecida a essa regra da cadeia de cálculo 1, tá certo? Só que seria uma regra da cadeia válida para uma função de duas variáveis, tá certo? Então, como seria, né? Vamos lembrar um pouco aqui, então, né? Vamos lembrar. Aqui nós temos simplesmente, né, uma cadeia. Por quê?
Porque, olha, o y depende de u, olha, y depende de u, e depois u depende do x. Mas aqui não temos isso. Vamos fazer um diagrama dessa situação aqui. Olha, nós temos a variável z, tá certo? E depois a variável c depende de quem? Depende do x. E depois também depende da variável y. E depois disso, tanto x e tanto y depende ainda de uma variável t. Os dois dependem de uma única variável. Tá certo? Então, esse diagrama vai me ajudar a construir a regra da cadeia que eu preciso para resolver essa derivada. Então, eu vou dizer, olha, imagina que estou simplesmente pensando em cálculo 1. Então, esqueço o y. Imagina que eu lembro simplesmente de x. Então, vou excluir por enquanto esse daqui. Vou excluir, tá? Esqueçam. Tá? Então, como seria a regra da cadeia nessa situação? Imaginando que C depende unicamente de x. Então, seria, né? A derivada de C em relação a x, de z em relação a x, e depois de x em relação a tempo. Seria isso, né? Se fosse unicamente uma variável. Mas quando tenho duas variáveis, como é verdade, eu preciso acrescentar mais. Porque existe outro caminho, né? Eu sei que a derivada, né, e que o c depende do y também. Então, preciso fazer isso. Então, esqueço por enquanto isso. Então, seria a derivada de c em relação a y. E depois derivo o y em relação a t. Tá certo? Então, seria isso, né? Então, lembrando, você vê que eu estou usando, para construir essa regra da cadeia, eu estou usando conceitos de cálculo 1, né? Como funcionava isso no cálculo 1. Ok. Agora eu preciso me perguntar o seguinte, ainda não está totalmente certo aqui. Olha, C depende do X, mas X é a única variável? A resposta é não, porque o Z depende de X e depende do Y. Então, significa que essa derivada não pode ser uma derivada total, é uma derivada parcial. Tá certo? Porque C depende do X, mas não depende simplesmente do X, também depende do Y. Então, mesma coisa aqui, né? Preciso mudar isso a uma derivada parcial. Agora sim, acreditamos que está certo, mas nós verificamos agora essa parte. O x depende do t e somente do t? Aqui está a resposta, sim. Então, essa tem que ser uma derivada ordinária, né? Porque estamos falando de uma função de uma única variável. Mesma pergunta, y, aqui, né? Depende unicamente do t? Sim. Então, essa permanece. Também precisa ser uma derivada ordinária. Ok? Então, essa seria a regra da cadeia para uma função de duas variáveis, mas que essas duas variáveis dependem de uma única variável, que seria o t. Então, continuamos. Vamos começar com o exemplo, né, inicial que coloquei para vocês. Tá? Tratava essa função aqui, que era a função quadrática em x, né, e linear em y, em que x era cosseno de t, o y era t quadrado, né? Ok? E eu mostrei para vocês que se eu substituir aqui, vai ficar uma coisa bem mais complicada, né? Vai ficar a expressão mais comprida. E o que a gente pretende fazer aqui é mais bem a gente procurar um caminho, né, em que a gente deriva expressões simples, tá? E vocês, né, lembram que ao substituir, a gente encontra a função z simplesmente do t. Por isso que está pedindo a derivada do z em relação ao t, tá? Então, como poderíamos fazer aí, né? Então, para isso já aplicamos essa regra da cadeia, né? O que nós precisamos, né?
nós precisamos, então, primeiro, encontrar a derivada, né, de z em relação a x, tá? Então, vamos fazer isso. Então, reescrevemos aqui o z, né? Quem seria z? X quadrado mais y em relação a x. E isso é muito fácil, né? Esse seria simplesmente 2x. E depois que preciso, tá? Eu vou primeiro começar com as derivadas parciais, tá? Mas vocês podem fazer na ordem que vocês quiserem, tá? Então, já nos encontramos a primeira derivada parcial. E agora quero a segunda derivada parcial, né? É decir, essa daqui, essa, né? Em relação a y. Então, esse seria assim. E se derivo isso daqui em relação a y, me vai dar 1. Tá certo? Então, tá vendo que eu não estou me complicando a vida, tá? São derivadas bem simples, tá? Agora, eu vou precisar o quê? A derivada de x em relação a t. Então, esse seria a derivada, então posso escrever também dessa forma, parênteses, derivada do x, quem é x? Cosseno de t, tá certo? Em relação a t, ok? E derivada de cosseno em relação a t seria simplesmente menos seno de t. Pronto, também já resolvi. E depois eu preciso, tá certo? Precisamos esse daqui, né? Finalmente. A derivada de y em relação a t. Então, seria derivada, né? Colocamos também parênteses, t quadrado em relação a t. E isso também é 2t, simplesmente. Pronto, tá vendo que a gente em nenhum momento se complicou a vida. Tudo foi bem simples. E uma vez que a gente fez isso, monta na nossa cadeia, na regra da cadeia, né? Porque nós queremos isso. Então, reescrevemos derivada, né, de z em relação a t será o seguinte. Nós sabemos, né? A derivada parcial de z em relação a x é 2x. Vezes a derivada parcial de x em relação a t. Nós calculamos. Foi menos seno de t. Que mais? A gente vai aqui, né? Regra mais a derivada parcial de z em relação a y é 1. A derivada parcial de y em relação a t é 2t. Tá certo? Então, nós temos no final esse resultado. Tá? Então, aqui colocamos o menos para frente. Então, seria 2x seno de t. E aqui seria 1 vezes 2, 2t. Então, nós temos esse resultado, ok? Para essa derivada. Se a gente quiser, a gente coloca tudo, né, em função de t. Ou se a gente quiser, a gente deixa dessa forma misturada, x e depois os t's. Tanto faz, tá? Se a gente quiser, então aqui coloca o x, que a gente sabe que é cosseno de t. Então, a gente poderia fazer isso. Menos 2 cosseno de t, seno de t, mais 2t. E essa parte ficaria menos 2 vezes cosseno de t, seno de t. Isso daqui é a fórmula de ângulo duplo de seno. Isso vai ficar seno de 2t mais 2t. Ok? Aí você simplifica, né? Tá vendo? Então, esse é o caminho, né? Em que usamos a regra da cadeia e a gente não se complica muito com as derivadas. Tá? As derivadas são bem simples. Qual seria outro caminho? Existe, né? Qual seria outro caminho? O caminho alternativo, né? Se a gente não souber a derivada, a regra da cadeia, existe o caminho alternativo, né? Qual seria? Como falei, era substituir, então, essas expressões. Então, aqui ficaria, né, cosseno de t ao quadrado. Primeiro,
a gente precisa fazer isso, mais y t quadrado, e depois disso a gente precisa derivar em relação a tempo. Tá certo? Então aqui você tem que ver que função, que regra aplica, tá certo? Porque você vai precisar derivar toda essa expressão aqui, tá certo? Aqui, claro, a segunda parte vai ficar 2t, justamente vai coincidir com isso. Mas e essa primeira parte, né? Que é uma função potência, né? Mas é uma função potência composta. Então você vai ter que, né, ter algum trabalho e resolver. Mas esse integral não é tão trivial já, né? Mas você viu que na regra da cadeia a gente trabalhou com integrais bem simples. Separou, né? Claro, escreveu bastante, mas trabalhamos sempre com integrais simples. Perdão, integrais, derivadas simples, tá? Com derivadas simples a gente trabalhou. E então esse seria, né, a diferença. Tem duas formas, então, usando a regra da cadeia ou usando essa forma de substituir e derivar. Ok? Qual recomendo? Recomendo você que aprenda essa regra da cadeia. Por quê? Nesse caso, claro, não ficou tão difícil, mas em outras situações, quando você vai substituir essa expressão aqui, essa função, dentro da função né, de duas variáveis, pode ficar uma expressão bem comprida, bem longa. E você derivar isso vai ficar um trabalho mais tedioso, tá? E você, né, trabalhando com expressões grandes, a chance de cometer algum erro é muito alto, tá? Mas você fazendo dessa forma, trabalhando por separado, você evita esses erros. Para poder praticar um pouco, né, essa regra da cadeia, eu quero deixar esse conjunto de exercícios, tá? Em todos os casos, né, a variável dependente é a letra Z, tá? E né, em todos os casos, estamos trabalhando somente com uma função de duas variáveis, tá? Mas pode aparecer mais variáveis, tá? E generalizar também não é difícil. E então, em todos os casos, o x e y dependem unicamente de uma única variável, tá certo? Então, vocês, né, têm esse caminho de ir substituindo, né, em x e y pela expressão e depois derivar, mas eu não quero que você faça isso, tá? Não se trata de fazer isso aqui. O que a gente quer fazer, resolver ou encontrar a derivada de z em relação a t, é mantendo essa forma, não mexendo mais nada, né? Trabalhar com essa forma que já nós temos aqui. Eu vou reescrever novamente, né, a derivada, né, ou a regra da cadeia, para vocês poderem lembrar como era, né? Aqui, né? O z depende tanto de x e y, como vocês estão vendo. Então, vai aparecer duas derivadas parciais. Um em relação a x e outro mais para lá em relação a y. Tá certo? Então, separado, né? Já colocou isso, né? E depois que preciso derivar quem? Justamente o z, né? Em relação a x e depois em relação a y. Tá certo? E separo com um mais, né? Pronto. Quando derivo em relação aqui, né? Em relação a x, então justamente por isso que vem a cadeia, né? Olha, termina o x, derivo em relação a x e depois derivo esse x que está aqui em relação a quê? A t, né? X em relação a t. Então, derivada de x em relação a t. Tá? Por isso que cadeia também, né? Olha, derivo em relação a x e esse x derivo em relação a t. Continuamos no outro lado. Mesma coisa, né? Terminou o z, derivo c em relação a y. Agora a esse y derivo em relação à variável. De que variável depende? Do t. E essa variável é única. Então seria derivada ordinária, né? D. Então, dt. Ok?
Então, essa seria a regra da cadeia para esses casos. E a gente pode generalizar um pouco aqui. E se? Né? Se a função, por exemplo, né, já seria W, imagina, né? Uma observação aqui, né? Se W, por exemplo, né, for uma função de 3 variáveis, né? Olha, o Z já entraria como variável independente dessa parte, né? Mas, claro, agora vai ser uma variável intermediária se a gente definir o seguinte. X, por exemplo, que seja uma função do tempo. E Y seja uma função do tempo também. O do T, né? Aqui estou falando T como tempo, tá? É normal. Geralmente, né, esse T se apresenta como tempo. Mas pode ser outra variável, tá? É porque eu estou acostumado sempre chamar do tempo, mas não é que sempre seja tempo, mas é mais provável que seja tempo, tá? E essas seriam as coordenadas das partículas no espaço, por exemplo, tá? E esse o T, o tempo. Ok, então seria assim, né? Imagina que agora já tenho cada um dessas 3 variáveis depende do T. Então, como seria a regra da cadeia para esse caso? Não é difícil também, né? Esse aqui é para esse caso, né, que estamos descritos nos exercícios, né? Aqui estamos separando isso, já agregando mais informação dos que você já tem. Então, como seria? Nesse caso, também eu poderia, então, calcular a derivada, né, de W em relação ao tempo. Como seria? E você diz, olha, o W depende de quem? Do X, depende do Y e depende de Z. Então, significa que vai aparecer 3 derivadas parciais de W em relação primeiro a X, em relação a Y e em relação a Z. Então, já faço isso, né? W em relação a X, aqui um pouquinho mais para aqui, W em relação a Y, e um pouco mais para aqui, finalmente, dz, né? Derivada de Z em relação, perdão, não sei, né? W, né? Derivada W em relação a Z. Ok? Então já separei, né? Depois que eu faço, aplico a cadeia, né? Terminou X aqui, e aqui, aqui está embaixo, aqui deve ir em cima. Derivada X. Agora, o X depende aqui do tempo. Pronto. Mais. Agora, né? Derivamos, né? E já vou na outra forma, na outra soma, no outro termo. Aqui terminou Y. Então, seria a derivada de Y em relação a quê? De que depende? Do T. Mais. Aqui mesma coisa, né? Termina em Z. Agora o C vai para cima. Então, derivada de Z em relação de quê? Do tempo. Tá certo? Então, essa seria a regra, tá? Da cadeia para uma função de 3 variáveis, tá certo? Em que cada uma dessas 3 variáveis depende de uma única variável, T. Tá certo? De uma única variável. Eu posso deixar um exemplo também para vocês fazerem em casa, tá? Praticar é muito, muito bom, tá? Então, vamos dizer, né? Ômega, perdão, W, seja a seguinte função, né? X dividido por Z mais Y dividido por Z. Agora, X vale cosseno ao quadrado de T. Y é igual a seno quadrado de T. E Z seja 1 sobre T. Pronto, isso. Então, nós temos esse exemplo. Podem fazer para a próxima aula, tá? Então, vocês têm esses 4 exercícios e mais esse exemplo para poder fazer e praticar. Tá ok, pessoal? Com isso, a gente já vai finalizando a nossa aula, tá?